A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor José Guerreiro, acredito que todos vocês me conheçam, né? E eu estou aqui hoje para trazer para vocês um resumo das aulas da Escola Bíblica. Nós fazemos elas nas quintas-feiras, conforme a programação da CPAD. Esta é a revista que nós estudaremos neste último trimestre aqui de 2024. E eu quero neste pequeno vídeo aqui passar para vocês um breve relato sobre as aulas desse último trimestre que nós estaremos participando juntos dela. É um maravilhoso estudo, meus amados, sobre as promessas de Deus. Aqui nós aprenderemos quais são verdadeiramente as promessas de Deus para cada um de nós. Será que nós sabemos quais são de verdade essas promessas? Quando e como haverá o cumprimento delas? Será que o cumprimento destas promessas divinas dependem ou não de nós, da nossa ação, de que nós façamos algumas coisas? Se sim, meus irmãos, como é que nós devemos agir? Como é que deve ser essa nossa relação com essas promessas feitas por Deus para todo o povo que está com os pés sobre esta terra, para todo o povo de Deus, aqueles que são por Ele separados? Será, meus amados, que nós podemos participar de alguma forma? São esses esclarecimentos que serão dados: o que fazer, como nos comportar, como agir, o que o nosso Deus nos prometeu, Ele vai cumprir, como isso se dará. Nessas aulas, meus irmãos, são tiradas muitas dúvidas relacionadas a tudo isso que nós falamos. Nós aprenderemos também que nós devemos sim confiar e viver estas promessas, porque Deus, Ele é fiel a tudo aquilo que Ele prometeu, meus irmãos, a tudo aquilo que Ele prometeu. Serão 13 lições maravilhosas, 13 lições maravilhosas que nós estudaremos entre outubro, ou seja, na semana que vem, até dezembro de 2024. Toda quinta-feira, às 20 horas, nós passamos essas aulas para os irmãos. Mas vamos lá. A nossa primeira lição, ela fala sobre as promessas de Deus. Eu vou colocar aqui para os irmãos dar uma pequena olhada. Se for o caso, parem o vídeo para dar uma olhadinha, mas eu vou fazer uma explanação para vocês. Essa primeira lição, meus amados, como sempre, na maioria das revistas da CPAD, ele faz um compêndio, ele traz um histórico, ele fala de tudo, ele faz uma espécie de um ajuntado. Então, nós aprenderemos ali sobre as promessas condicionais, sobre as promessas incondicionais. Já deixando claro aqui, é simples, depois nós vamos aprofundar, mas as condicionais dependem sim da obediência, dependem sim das nossas ações. Já as incondicionais não, elas serão cumpridas por Deus sem dependência alguma. Então nós falaremos disso na primeira aula, já terá um entendimento muito bom a respeito disso. A segunda lição são as promessas de Deus para Israel, uma lição também muito importante. Todos nós temos dúvidas com relação a Israel, todos nós achamos tanta coisa a respeito disso, e nessa segunda aula tudo isso será esclarecido. Vai falar das promessas de Deus para Israel, e ali nós vamos aprender sobre a aliança feita com Abraão. Tem também as subalianças, né? a subaliança davídica, também a nova aliança ali em Jeremias 31, e nós veremos que Deus ele cumprirá a promessa feita a Abraão para o povo. E essa promessa se dará ali no milênio. Então é uma aula muito importante, nós vamos entrar em muitos detalhes. Então é muito bom nós participarmos de todas as aulas, elas serão muito importantes para nós, aprenderemos muito. A terceira lição fala sobre as promessas de Deus para a igreja. Chegamos nós a igreja de Cristo. Então ela vai falar sobre as promessas de Deus para nós. Então nós vamos ter ali toda a referência ali, né, sob a grande comissão
É desta maneira, muitas expectativas, muitas dúvidas serão explicadas. Nós falaremos sobre a promessa para o presente, as promessas também para o futuro. Eu não vou me aprofundar aqui, porque eu gostaria de deixar isso como surpresa para cada aula. Cada aula vai acrescentar muito na vida de cada um de nós, não tenha dúvida disso. A nossa quarta aula fala sobre promessa e obediência. Meus amados, nós precisamos entender que existe sim promessa, nós temos que obedecer e cumprir a palavra de Deus, sim, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Para quê? Para que nós possamos assim experimentar todas essas promessas das quais nós falaremos nessas aulas. Então é muito importante, não percam essas aulas. Essa quarta aula será também muito interessante. A nossa quinta aula ela fala sobre a promessa de salvação. Nós lidamos muito com ela no nosso dia a dia, porque é uma expectativa nossa. Nós estaremos trabalhando o texto de João 3, de 14 a 21. O texto de João 3, de 14 a 21. E inserido nesse texto está aquele texto muito conhecido de João 3,16, que diz, né, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que nós vamos aprender, nós vamos nos aprofundar nesses ensinos. Não percam essas aulas, não percam esse trimestre de aula, está muito interessante, está muito importante de fato para todos nós. A sexta lição, a lição número 6, ela fala sobre a promessa da cura divina. Nós ouvimos muito falar sobre cura divina, uns entendem, outros não entendem, alguns interpretam de uma maneira, outros de outra maneira, mas aqui nós traremos para vocês a visão assembleiana a respeito disso. Nós somos da Assembleia de Deus e traremos essa visão. Então, nós teremos ali como base Isaías 53, entre outros textos, mas Isaías 53. Nós falaremos sobre a origem, sobre as consequências. Muitas pessoas, meus irmãos, muitas pessoas pensam coisas absurdas a respeito disso. Deus é obrigado, Não vou entrar em detalhes, depois nós entraremos, na aula nós entraremos em detalhes. Então nós aprenderemos muito sobre tudo isso. É mais para trazer para vocês um despertar para que vocês participem, porque vai ser muito conhecimento agregado na vida de vocês e na minha vida também. O que nós não podemos nunca esquecer é que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e ele em breve voltará. Não podemos nos esquecer disso. Muita coisa importante em todas essas aulas. Não se esqueçam e assistam, participem, não se dê ao direito de perder uma aula dessa. Nós aprenderemos muito. A nossa sétima lição, ela vem falando sobre a promessa de um coração novo. E aqui nós vamos falar do quê? Da nova aliança, lá em Jeremias 31. Já mencionamos numa aula anterior que nós teremos a respeito disso, mas aqui nós vamos estar dando uma ênfase maior à promessa de um novo coração. Importantíssima também a aula. A aula número 8, promessa de paz. Aqui, meus amados, nós falaremos da bênção sumo sacerdotal. Nesta lição, nós vamos abordar a paz no sentido vertical, no sentido horizontal, mas também a paz deixada por Cristo para nós, a paz interior, aquela que está dentro do nosso coração. Aula excepcional, excepcional. Eu dei uma pequena passadinha por elas aqui, muito boa. A lição número 9 fala sobre a promessa dos pais para os filhos. A promessa para pais e para os filhos, desculpem. É baseada lá em Efésios 6, ali é apresentado o primeiro mandamento com promessa. Vai ser muito esclarecedor também a respeito disso tudo. Não deixem de assistir. A lição número 10, ela fala sobre a promessa de proteção divina. A promessa de proteção divina, meus amados. Ali nós vamos usar o Salmo 91, vamos usar o texto de Efésios, são muito importantes também.
o autor ele discorre sobre ali inimigos espirituais, sobre as armas espirituais que nós vamos usar. Então nós vamos falar ali sobre a armadura de Deus, sobre oração, sobre jejum. Então são aulas importantíssimas para todo cristão e para toda aquela pessoa que quer conhecer as promessas de Deus, conhecer a Deus para se tornar um cristão. Então é importantíssimas essas aulas. A lição número 11, ela fala sobre provisão. Ali nós vamos estar falando com base no Sermão do Monte, todo mundo eu acredito que conhece, sobre Mateus, Mateus 6, versículo de 21 a 30, de 25 a 31, a gente vai até 33, mais ou menos ali, mas aqui nós achamos que conhecemos e sabemos, mas aqui nós vamos estar nessa aula nos aprofundando mais ainda, vamos estar aprendendo muito mais a respeito. A lição número 12 fala sobre a promessa de uma vida abundante. Muita gente anseia por isso, né? Isso vai ter base ali em João 10, de 7 a 18. Ali nós vamos falar do bom pastor. Meus amados, esta é uma lição crucial, porque muitas vezes interpreta João 10:10, se interpretam João 10:10 de uma maneira errada. Então nós vamos contextualizar isso tudo de acordo com a teologia assembleiana. Nós vamos contextualizar tudo isso, nós vamos explicar para você todo o contexto desse texto, nós vamos pegar a perícope para trabalhar. Muitas pessoas têm um entendimento errado a respeito dessas coisas. Nós vamos falar sobre vida abundante. Importantíssimo também este assunto. E finalmente a lição número 13, que nos fala que as promessas de Deus, elas são infalíveis. É isso. As promessas de Deus, elas são infalíveis. Nós veremos que essas promessas de fato são infalíveis, né? Meus irmãos, será um trimestre que fortalecerá a nossa vida no Senhor. Não percam essas aulas. Meus irmãos, nós que cantamos aquele hino firmes na promessa do Senhor Jesus, vamos estudar agora sobre elas. Não vai ficar somente no canto, nós vamos estudar sobre elas. Nós precisamos aprender, nós não podemos perder estas aulas lindas sobre essas promessas de vida, ou seja, é um trimestre imperdível, onde nós aprenderemos de fato, meus amados irmãos, sobre toda essa relação de Deus com os homens. João 8:32 nos diz que nós devemos conhecer a verdade, que esta verdade nos libertará. Então, nessas aulas nós teremos uma oportunidade ímpar de conhecer as verdades de Deus a respeito de suas promessas. Então nós conheceremos verdadeiramente o que a Bíblia fala sobre isso. Verdadeiramente nós estaremos nos aprofundando nestes assuntos. Que Deus te abençoe muito. Eu espero ter você como companheiro, como companheira de nossos estudos durante este trimestre. Amém? Que você possa achar graça nessas aulas, nesses estudos, e que você só possa ser preenchido no seu coração com tudo isso. Deus abençoe a cada um de vocês.